Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Abra sua Bíblia aí, no meio da Bíblia você vai encontrar o livro dos Salmos, você volta um pouquinho, o livro de Jó, nós vamos ler Neemias, está ajudando você a achar aí o livro de Neemias, Neemias capítulo 1, nós vamos ler, leiamos então, diz a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração dos teus servos e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê, dá-lhe favor perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém. Feche seus olhos, peça a Deus que fale ao seu coração através da sua palavra, através do seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, para ouvirmos a tua palavra, para prestarmos culto ao Senhor, adoração ao Senhor, juntos, reunidos, ó Deus, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, teu povo. Dai-nos, ó Deus, ouvidos para ouvir a tua palavra e corações quebrantados, ó Deus, para praticá-la. Tende misericórdia de mim, dos meus irmãos, e aonde quer que essa mensagem chegue, ó Pai, que o teu nome seja glorificado e santificado, ó Deus, e que as vidas, ó Deus, sejam salvas em nome de Jesus. Amém. Amém. Revitalização. Vocês lembram? Um tempo, já há alguns anos, não muitos, né? Não muito tempo, nós tínhamos um muro assim que estava bem precário aqui na igreja. Não era esse muro bonito que nós temos hoje. E, pela graça de Deus, foi revitalizado, né? Nós nos unimos, derrubamos o muro velho e construímos um novo muro. E agora também está perto, com a graça de Deus, né, de nós também podermos dizer, daqui a um tempo,
Vocês lembram da antiga, da velha cozinha? Agora nós temos uma nova cozinha. Amém? Esse agora nós esperamos que logo chegue, né, irmãos? Amém? Mas o que nós mais desejamos não é apenas a revitalização física e material da igreja, mas a revitalização espiritual. Esse é o maior desejo que deve existir no meu, no seu, no nosso coração. E falando de revitalização, quando você olha para esse livro de Neemias, Neemias foi chamado por Deus para fazer um trabalho de revitalização, tanto na área física, porque eles também reconstruíram um muro que estava destruído, as muralhas de Jerusalém tinham sido destruídas, e eles conseguiram reconstruir as muralhas, o povo se uniu e reconstruíram em 52 dias, reconstruíram as muralhas e colocaram os portões. Pela graça de Deus, o Senhor deu a eles essa condição de assim fazer. E não só a reconstrução física, mas também a reconstrução espiritual. Eles foram corrigindo aquilo que estava errado, foram mudando e se tornou novamente um povo forte. Um povo que antes estava, como nós lemos aqui no texto, em miséria, se tornou novamente um povo honrado para a glória de Deus. Então, queridos, nós queremos falar nesta noite sobre atitudes de um servo de Deus na revitalização. Atitudes de um servo de Deus na revitalização, porque nós também queremos experimentar a revitalização, especialmente espiritual, sobre as nossas vidas, sobre a sua igreja, sobre a igreja do Senhor. E a primeira atitude que nós vemos aqui, de um servo de Deus, né, para a revitalização, é que ele faz perguntas de quem se importa. Neemias fez perguntas porque ele se importava com a situação do povo que tinha ficado lá em Jerusalém. E veja o versículo de número 2. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Babilônia, o reino de Babilônia tinha invadido Jerusalém e destruiu aquela terra e levou muitos cativos para a Babilônia, e depois o reino persa, né? E Neemias estava lá, foi um desses que foram, e agora o versículo 3 diz, e eles recebem a resposta, né, daqueles que ficaram, foi a seguinte: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então, primeira atitude para aquele que deseja a revitalização, para aquele que deseja o bem do povo de Deus. Fazer perguntas, como alguém que se importa. Você tem feito perguntas se importando com a vida do seu irmão para orar e ajudá-lo? De vez em quando, alguns me perguntam como vai a Edmara, né? E eu fico feliz por saber que tem irmãos que estão se importando e perguntando, né? Pela vida da nossa irmã que está nessa luta contra o câncer, né? Hoje mesmo estivemos lá com ela mais a Janda no hospital e está ali, né? Naquela luta. E a gente vê que pela graça de Deus, pelas orações, o Senhor é quem tem sustentado a sua filha, né? E além da nossa irmã, você tem se preocupado com outros irmãos e irmãs, por exemplo, alguns que nós vemos que já tem tempos que não aparecem na igreja, né? Na casa de oração, perguntas de alguém que se importa. E hoje nós temos a facilidade de comunicação, né? Mas mesmo que nós não tivéssemos uma comunicação tão fácil como nós temos hoje, nós podemos ir até a pessoa e perguntar
como vai você? Como vai? Como vai? Né? Você está precisando de ajuda, de oração? Em que eu posso te ajudar? Então, na revitalização, precisa haver na vida dos servos de Deus esse interesse, porque nós vivemos num mundo cada vez mais individualista e egoísta, cada um por si e que Deus cuide de todos. Mas não é assim no corpo de Cristo. No corpo de Cristo nós cuidamos uns dos outros, importamos uns com os outros, interessamos uns com os outros, oramos uns pelos outros e, como nós vamos ver aqui, na segunda atitude, né, de Neemias, servo de Deus na revitalização, é que ele chora, ele ora, ele lamenta, ele faz jejum, né? Olhe o versículo de número 4 comigo. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando ele recebe a notícia da situação, ele não ficou indiferente. Ele lamentou, ele chorou, ele jejuou, ele buscou a Deus em oração. E é assim que nós devemos fazer. A palavra de Deus diz lá em Tiago, né? Está alguém sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. E também Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente uns aos outros, com toda sabedoria, porque a sua mente vai estar cheia da palavra de Deus, e assim louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, meus queridos, isso nos faz lembrar a palavra de Jesus, né? Lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Qual foi a última vez que você chorou pela vida de alguém e jejuou, pedindo a Deus pela conversão, pela restauração? Lembra? Qual foi a última vez que você fez isso, jejuou, chorou, orou por vidas, pela salvação, pela restauração? Os nossos olhos não podem estar secos, como diz no Salmo 126, que foi lido hoje, né? Porque quem sai andando e chorando, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Mas antes que a gente volte com júbilo trazendo os feixes, vem o quê? O primeiro, o choro. Corações quebrantados na presença do Senhor. E assim Deus restaura. Como a gente viu também no Salmo, o salmista dizendo: restaura ao Senhor a sorte, restaura-nos, ó Deus, restaura. Porque ele vê aquilo que Deus fez no passado, ele clama a Deus no presente e ele olha para o futuro com esperança. Então essa é a atitude de um servo de Deus que procura revitalização. Ele chora, ele ora, ele jejua e ele lamenta. Assim fez Neemias. E falando sobre a oração, né, sobre essa atitude de Neemias na revitalização, como foi a oração de Neemias que nos ensina também a orar? Olhe comigo que Neemias ele ora de acordo com a vontade de Deus. Então vamos aprender aqui com Neemias para que a gente possa aplicar também a nossa vida, se nós queremos a revitalização da igreja, que nós também possamos aplicar as nossas vidas à oração conforme Neemias fez. Primeiramente, Neemias, ele busca a honra de Deus, ele sabe quem é o seu Deus, e ele glorifica ao Senhor. Veja o verso 5 comigo. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível,
que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Quem é Deus para Neemias? É o Deus grande, é o Deus temível, é o Deus que guarda a aliança e a misericórdia. Esse é o Deus de Neemias e é o nosso Deus. Neemias então lembra a ele mesmo quem é o seu Deus, ele honra e glorifica o nome do Senhor. E é isso que Jesus nos ensina também na oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Quando você começa a pensar no nome de Deus, em quem é o seu Deus, você começa a encher o coração de esperança e gratidão. Porque o seu Deus é grande, é temível, é o Senhor soberano dos céus e da terra, é aquele que age com misericórdia, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e a razão de não sermos consumidos, e ele guarda a sua aliança. Para com quem? Com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, Neemias ora conforme Jesus vai ensinar a orar na oração do Pai Nosso depois, sobre a honra de Deus. Ele lembra quem é o seu Deus. Também, Neemias, ele ora conforme a oração do Pai Nosso, Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, ele fala sobre o perdão de Deus. Esse é outro princípio da oração do Pai Nosso. O perdão de Deus, ele busca o perdão de Deus. Olha o versículo 6 e 7 comigo, que diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço o quê? Confissão pelos pecados dos filhos de Israel, o qual temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os teus juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Veja que na confissão que Neemias faz, ele diz: eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele se coloca junto com o povo de Deus. Ele não diz simplesmente: não, esse povo está pecando. Não, ele diz: eu também faço parte desse povo e nós estamos pecando, e o Senhor tem de misericórdia de nós. Porque nós estamos agindo de todo corruptamente, estamos sendo corruptos, não guardamos os mandamentos, e ele vai citando o nome dos pecados. Nós não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que o Senhor ordenou a Moisés. Nós não fizemos, nós pecamos, nós transgredimos, nós somos merecedores do que está acontecendo, porque temos pecado contra ti. E assim, meus irmãos, se nós também queremos o perdão de Deus, nós precisamos confessar os nossos pecados e nos arrepender. Quais são os pecados que nós, como igreja, precisamos nos arrepender? Quem sabe nós precisamos, os pecados que precisamos nos arrepender, seja da incredulidade, seja da dureza de coração, do egoísmo, do orgulho, quando nós vamos nos acostumando é assim mesmo, sempre foi assim, e nós vamos nos acostumando a essa vida religiosa sem olhar e chorar por causa dos nossos pecados. Nós precisamos chorar por causa dos nossos pecados e por causa dos pecados uns dos outros e pedir a Deus o perdão. Senhor, nos perdoe pela nossa incredulidade, nos perdoe a nossa dureza de coração. Senhor, perdoe o abandono do primeiro amor. E eu fico pensando, irmãos, o que é o primeiro amor? É um amor fervoroso por Jesus. Se as pessoas não amam a Jesus fervorosamente, vai amar o próximo como a si mesmo? Por que muitas vezes o egoísmo impera nas nossas vidas? Porque como que vamos amar o próximo se nós não amamos nem ao Senhor como Ele é devido, como Ele é digno? Ore a Deus e peça perdão por você e pelos seus irmãos. Senhor, nos perdoe o abandono do primeiro amor. E Jesus, ao passear na sua igreja,
ele chama a sua igreja ao arrependimento, dizendo: volta à prática das primeiras obras, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. As nossas orações de confissão de pecados, seja coletiva ou seja individual, nós precisamos aprender a dar nome aos nossos pecados, a dar nome aos bois. E, de fato, pedir a Deus que tenha misericórdia e nos dê o arrependimento que necessitamos para que aí sim venha a revitalização. Porque sem quebrantamento, sem arrependimento, não haverá revitalização. Porque nós nos acostumamos àquela situação. E Neemias, então, ora, pedindo a Deus o perdão com o coração quebrantado, porque ele ora, ele jejuma, ele lamenta, ele clama ao seu Deus, e o que nós também devemos fazer, meus irmãos, se queremos a revitalização nossa e da nossa igreja, em nome de Jesus. Nós vemos também aqui outra atitude na oração de Neemias, que ele lembra as promessas de Deus. Olhe comigo dos versículos 8 e 9. Neemias lembrando as promessas de Deus. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo. Ele aqui fazendo a sua oração a Deus, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Neemias lembra as promessas de Deus na sua palavra. Nós precisamos aprender a orar firmado nas promessas do Senhor também. Quais são as promessas de Deus, meus amados? Você conhece as promessas de Deus? Fale para Deus a sua palavra. Diga: Senhor, o Senhor disse isso. O Senhor disse na sua palavra que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a promessa de Deus. Senhor, o Senhor disse que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Senhor, o Senhor disse que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O Senhor disse que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O Senhor disse que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós queremos essa fartura, dá-nos fome e sede de justiça, de santidade. O Senhor diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O Senhor diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Faz-nos limpos de coração, dá-nos corações quebrantados. O Senhor diz que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O Senhor diz que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Lembre das promessas de Deus a você e ao seu Deus, e ore baseado nas promessas do Senhor. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus é fiel. E Neemias lembra-se das promessas de Deus e fala com Deus: Senhor, o Senhor disse isso, e o Senhor disse isso. Se nós transgredirmos, o Senhor iria nos espalhar, como aconteceu. Mas se nos converter, nos arrependêssemos, guardássemos os teus mandamentos, o Senhor prometeu nos trazer de volta a nossa terra para onde o Senhor fez habitar ali o seu nome. E muitas vezes os profetas também oraram nos ensinando, dizendo: Senhor, por amor do teu nome, ouve a nossa oração. Também Neemias, na sua oração, ele ora lembrando que somos o povo de Deus. Olha o versículo de número 10. Isso é muito importante também. Estes ainda são teus servos, são os teus servos. E o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Senhor, esse povo é teu, esses são os teus servos, somos o teu povo, Senhor. Então isso nos faz lembrar 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando você ora dizendo: Senhor, nós somos o teu povo, Senhor, nós somos a tua igreja, então aviva-nos, ó Deus. O Senhor não nos fez igreja para que sejamos apáticos, mornos,
Sem o primeiro amor, o Senhor fez-nos igreja para que sejamos vivos, cheios do Espírito Santo, uma igreja firme, vigorosa, atuante, como nós temos aqui na nossa visão, uma igreja bíblica, acolhedora, discipuladora, missionária e relevante na cidade para a tua glória. Fale assim com o seu Deus: Senhor, somos o teu povo, que carrega o teu nome. E, por fim, na sua oração, Neemias pede para ser instrumento de Deus na revitalização. Depois de apresentar a honra de Deus, o perdão de Deus, a promessa de Deus, que somos povo de Deus, ele diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Olha o verso 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos. Olha como ele ora com sentimento. Ele diz: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que te agradam de temer o teu nome, de reverenciar o teu nome, de obedecer ao Senhor. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê, dá-lhe favor perante este homem. Ele estava diante do rei, nesse tempo era copeiro do rei. Ele estava numa situação privilegiada, ele poderia continuar ali muito bem, confortavelmente naquela situação, era uma situação de prestígio, e não se importar com a miséria daqueles que ficaram em Jerusalém. Mas ele se importou, e ele ora, e ele clama a Deus, ele diz: Senhor, eis-me aqui, faz-me instrumento nas tuas mãos, que eu possa ter o favor do rei, para que eu possa voltar lá e reconstruir os muros de Jerusalém, e que venha a revitalização do teu povo de Israel. Meus irmãos, Deus está te chamando para a revitalização. Você acredita nisso? Amém? Deus está chamando você, a mim, a nós. Deus está nos chamando para a revitalização. Você vai atender ao chamado de Deus? Você vai atender ao chamado de Deus? Amém? Se você vai atender ao chamado de Deus, então saia da sua zona de conforto. Neemias saiu. Ele estava bem confortável lá, mas ele foi enfrentar uma barra pesada. Mas pela graça de Deus, ele foi o instrumento de Deus para a revitalização daquele povo. E você e eu podemos também, Deus nos chama para isso. Por isso nós precisamos sair da nossa zona de conforto. E o que é sair da zona de conforto? Faz parte da revitalização da igreja, vir às reuniões de oração. Sai da sua zona de conforto e venha para as reuniões de oração. Saia da sua zona de conforto e venha para os estudos bíblicos de quinta-feira. Saia da sua zona de conforto e venha para a escola bíblica dominical. Aprender, crescer, trazer pessoas. Hoje eu fiquei muito feliz quando consegui trazer 2 crianças, hoje de manhã, à igreja. E o meu objetivo é estar trazendo eles todo domingo. E esse é o nosso desafio, de cada crente possa trazer pessoas também e irmos a ter as pessoas também. Saia da sua zona de conforto e seja um evangelista, evangelize, evangelização. Esses dias eu estava vendo um irmão contando o testemunho de como houve um tempo onde que às tardes do domingo os crentes saíam para visitar e para evangelizar, mas parece que hoje as pessoas estão acomodadas, cada vez mais acomodadas na sua zona de conforto, diante da televisão, fazendo qualquer outra coisa, mas não estão dispostas à evangelização. Que Deus tenha misericórdia de nós. Sai da sua zona de conforto e seja uma testemunha do Senhor Jesus. Sai da sua zona de conforto e seja um discipulador, faça discipulado. Exercite o dom que Deus lhe deu para servir ao povo de Deus. Saia da sua zona de conforto
e vá até as pessoas, convidá-las para vir à igreja e trazê-las à igreja. Regace as mangas e põe a mão no arado e não olhe para trás. Assim deve fazer os obreiros da Seara Santa. Amém? O que Jesus falou para nós orarmos? Rogai ao Pai para que mande trabalhadores para a sua seara, pois é grande a seara e são poucos os trabalhadores. Deus está chamando a mim e a você para sermos instrumentos na revitalização da sua igreja. Amém, irmãos? Se Deus fez no tempo de Neemias, um povo que estava numa situação muito difícil e caótica, Deus operou a sua obra ali. Nosso Deus é o mesmo e pode também operar a sua obra nas nossas vidas. Amém? Você acredita? Ore contra a incredulidade, porque a incredulidade nos impede muitas vezes de agir, porque nós pensamos assim, é assim mesmo, não tem jeito. Por isso que a palavra de Deus é clara em afirmar, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Então tenha fé, creia, acredite, vença a incredulidade, vença a dureza de coração. Vamos colocar em pé e vamos orar. Nesta oração, fale com Deus. Deus, eu quero ser alguém que importa, eu não quero ser um egoísta, preocupado apenas comigo mesmo, às vezes com a minha família no máximo. Não, eu quero me preocupar. Eu quero fazer perguntas que importam. Eu quero orar, eu quero jejuar, eu quero chorar na tua presença pela revitalização do teu povo, da tua igreja. Me ensine e me use como instrumento nas tuas mãos. Fale com o Senhor então, em oração. Senhor, eis-nos aqui. Que o Senhor nos faça instrumento nas tuas mãos para a revitalização da tua igreja. Sem ti nada podemos fazer, mas contigo somos mais que vencedores. Então realize em nós, meu Pai, tanto querer como realizar para a tua glória. Dai-nos corações quebrantados, nos ensine a orar, a chorar, a jejuar, a clamar ao Senhor, ó Deus, para que vençamos toda a incredulidade, toda a dureza de coração, o abandono do primeiro amor, possamos voltar ao primeiro amor, o amor fervoroso pelo Senhor Jesus Cristo como Ele é digno. E assim, ó Deus, sejamos um povo forte, um povo cheio do Espírito Santo para a tua glória, que a tua igreja cresça em número e em santidade. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós possamos fazer a nossa parte na revitalização, ó Pai, do teu povo. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.